Senhor, em nome de Jesus, Pai, desde já nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela vida da tua serva, a qual se dispôs a trazer a palavra, Senhor. Em nome de Jesus, guarda ela, guarda tudo aquilo que é dela, Senhor, em nome de Jesus, repreendendo toda e qualquer retaliação, tudo que não provém do Senhor, Pai. Toma a direção desta palavra, que venha a ser feito o teu querer e a tua vontade, Senhor. Fala aquilo que nós precisamos, Senhor, aquilo a qual o Senhor quer falar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se, amém? Hoje o culto foi aberto com uma palavra falando de amor, né? Que é algo que o mundo está precisando. Que a gente olha, você liga uma televisão, você liga um rádio, você olha para o teu vizinho, você olha no teu trabalho, gente. Quantas coisas a gente vê por falta de amor. Ainda eu comentei com a Morgana ali do meu lado, a hora que ele estava falando, eu falei assim, nossa, eu precisava que a minha vizinha estivesse aqui ouvindo, porque eu tenho uma vizinha que eu nunca vi. É das 7 horas da manhã, ela já levanta gritando, xingando, que eu falei, gente, como é que alguém consegue acordar com um espírito desse? Imagina no final do dia, como é que está. Ela chega a bater no marido. Eu falei, o que faz a falta do amor? Sabe, ali é um amor básico, né? É o amor pelo teu ente querido. E nós vimos hoje e como nós temos que amar os nossos inimigos também. Então, Deus tem que trabalhar muito na nossa vida. Nós temos que nos policiar muito e buscar na palavra do Senhor para poder ter esse amor, para a gente poder ter controle das situações, para a gente ter domínio, para a gente ter mansidão. Que tem muito crente que fala, ó, eu sou assim mesmo, não pisa no meu calo, que se pisar no meu calo, eu explodo. Não. O crente, que tem Jesus no coração, ele controla o seu impulso. Ele não deixa o impulso dominar para agir igual ao outro. Que se for isso, cadê o amor? O que a palavra está falando desse amor que não tem medida, que não tem limite, que é esse amor que nós temos que buscar. Não é fácil? Não. Mas nós temos que trabalhar dia a dia o nosso eu, para conseguir, acalma minha alma, não é assim que o salmista falava? Aquieta-se minha alma. Nós temos que usar isso para nós, se nós quisermos conhecer verdadeiramente esse amor de Deus, amém? Tem muitas pessoas que acham que os heróis da Bíblia, os profetas, os discípulos de Jesus, eram pessoas perfeitas. Pessoas especiais, pessoas que não erravam, pessoas que não pecavam. E nós vamos ver que não. Que eles são iguaizinhos a nós. Eram pessoas, sim, que tinham muita falha, tinham muito defeito, como qualquer outro, né? A gente vai citar alguns assim, só como exemplo. Davi. Davi se envolveu com uma mulher casada. E era um homem de Deus. Nós vemos Sansão. Sansão se deitou com prostituta e também foi um homem de Deus. Jacó, qual era a denominação de Jacó? O enganador. E também era um homem de Deus. E todos foram pecadores, como nós. Agora, todas as pessoas que escolheram desobedecer a palavra de Deus tiveram consequências ruins sobre isso. Então, às vezes, nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Estamos passando, às vezes, por dificuldade, por problemas, por consequência, por desobedecer a palavra do Senhor. Mas a gente vê que também, todos esses homens, e nós também, a misericórdia do Senhor pode nos alcançar. Apesar dos erros, apesar dos pecados, a misericórdia de Deus vem pelas nossas vidas, a hora que a gente se arrepende daquilo que faz. A hora que a gente vê que aquilo não agradou o Senhor, que nós poderíamos ter sido diferente, ou talvez usando mais o amor que foi dito hoje,
a situação teria sido outra. Porque todos eles se arrependeram e se tornaram grandes homens de Deus. Então, nós também podemos alcançar isso. E nós vamos falar um pouquinho de um homem que foi pecador desse grupo. É Pedro, um dos discípulos do Senhor. Era um homem teimoso, era um homem de pavio curto, mas quando olharmos para ele, que nós vamos ver que ele errou e falhou como a gente, mas nós vimos também a graça de Deus descer sobre ele, e ele se tornou um grande homem de Deus. E quantas vidas não foram salvas e alcançadas através da pregação de Pedro. Nós vamos tentar ver algumas passagens onde nós vamos tirar 4 características de Pedro para ser útil para nossas vidas. Abra a palavra do Senhor em Mateus 4. Mateus 4, 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. E no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Pedro foi o primeiro discípulo a ser escolhido por Jesus. E não foi por acaso. Jesus sabia que ali ia ter um grande líder. Ele sabia que Pedro era um homem ousado. Ele sabia que Pedro se arriscava sem medo de errar. Por isso ele escolheu Pedro. E às vezes a gente se pergunta, será que nós não deixamos alguma vez de fazer a obra de Deus ou de estender a mão para alguém por medo de errar? Será que Deus não está esperando que nós tenhamos um pouco mais de ousadia na obra dele? Nós costumamos, e é verdade, o povo para ser acomodado como o povo crente. Tem igreja, eu cheguei em igreja que eu falava assim, a pessoa para de trabalhar e fala assim, é porque eu vou fazer a obra de Deus. Como se fosse isso que Deus quer de cada um de nós. Não, nós temos muita coisa para fazer na obra de Deus. Nós temos que ser ousado. Isso não quer dizer, porque aqui quando ele falou larga tudo, era o início do Evangelho de Jesus. Ele precisava criar os seus apóstolos para acompanhá-lo. E era um tempo diferente do nosso hoje. Hoje a gente não tem como largar tudo para seguir a Jesus. Nós conseguimos seguir a Jesus colocando Ele em primeiro lugar. E as outras coisas Ele vai nos concedendo. Nós vimos testemunho hoje disso. O que você não pode é ficar olhando para trás. O que você não pode é ficar parado no tempo. Você tem que ser ousado. Você não pode ter medo de errar. Porque se você estiver na direção de Jesus, com certeza você vai acertar em tudo aquilo que você fizer. Pedro foi escolhido porque ele arriscou também viver o sobrenatural. Nós temos medo, às vezes, de arriscar no natural. Naquilo que a gente está vendo, porque a gente tem medo de errar e de se machucar. Mas Pedro não teve medo. Ele foi até o sobrenatural. E é assim que Jesus quer que a gente confie nele. De maneira sobrenatural. Veja a palavra de Deus em Mateus 14. Mateus 14, 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele se despedia à multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao amanhecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar.
Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu. Não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Aqui nós vemos Pedro numa atitude sobrenatural. Ele era tão ousado que ele foi o único do barco a querer se arriscar. Os outros ficaram tudo com medo, tudo aterrorizado, mas ele não. Ele foi: eu quero. E é assim que nós temos que ser com Jesus. Jesus fez, nós também podemos fazer. Jesus alcançou, nós também podemos alcançar. Nós só temos que confiar em Jesus. Será que Pedro se arrependeu de ter pedido para Jesus, de ter andado? Que sensação ele deve ter tido naquele momento? Ele se sentiu um Deus. Porque se Jesus estava ali andando e ele também se sentiu andando, imagina o prazer que isso teve. A vitória que ele alcançou. Ele arriscou, mas ele foi. E é assim que nós devemos ser. Nós podemos sim andar sobre as águas com Cristo, andando através da palavra dele. E se nós andarmos sobre a palavra dele, sem medo, com certeza, nós não vamos afundar. O Senhor vai estar sempre com a mão estendida para nos sustentar e nos levar adiante. Jesus nos ajuda na fé e Jesus nos ajuda na fraqueza também. A primeira aprendizado que nós podemos tirar dessas atitudes de Pedro é que Pedro estava sempre à frente. Não tem medo, ousa, eu acredito, eu vou. É assim que um discípulo tem que ser. Amém? Vamos ver João 6. Disse Jesus aos seus discípulos, 6, não falei, né? 63. João 6, 63, versículo 63. Jesus disse aos seus discípulos: o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Pois Jesus sabia desde o princípio qual deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isto lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. E Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? No momento do aperto, numa dificuldade, muitas vezes nós paramos a nossa caminhada. A gente, em vez de continuar olhando para frente, achando que nós vamos poder ter a solução, a gente prefere estacionar. Olha você mesmo, quantas pessoas que você conhece, que entrou na caminhada junto com você e ficou lá para trás. Eu tive muito disso, porque eu vim para cá de uma igreja que fechou. E hoje eu vejo as pessoas que eram da igreja, quantos desistiram. Então não eram discípulos, eram apenas pessoas que iam na igreja por um prazer, por uma sociedade, por um lazer,
Porque se a palavra de Deus tivesse entrado no coração e elas tivessem realmente querer seguir ao Senhor como discípulo, com certeza não seria dificuldade. Porque dificuldade nós vamos ter todo dia. Vento vai se levantar todo dia. Tempestade nós vamos enfrentar todo dia. Eu citei uma vez aqui num testemunho que eu estava passando por uma situação tão difícil e fui numa ação de graça, num jantar de ação de graça, que eu falei, é uma missionária que ia. Sabe quando você vai para se encher? E no meio da palavra lá, a missionária virou para mim e fez assim, e ela não me conhecia não, ela fez assim, irmã, a senhora acha que está passando por uma tempestade? Ela falou, é apenas uma garoa. Se prepara que a tempestade ainda está por vir. Ali eu desabei. Ali eu já comecei a chorar, porque eu já achava que eu estava no máximo da tempestade. E alguém, em vez de vir para te levantar, ela veio me falar que aquilo era uma garoa apenas mesmo, porque o que estava por vir era tão pesado. Só que aquilo, o que fez? Fez com que eu me apegasse mais a Deus. Eu comecei a buscar mais o Senhor para que Ele falasse comigo, para que Ele me fortalecesse, para que Ele me renovasse. Que eu falei, eu não sei o que está por vir, mas eu sei que o Senhor pode. Seja o que for, se o Senhor estiver do meu lado, eu vou conseguir passar. Porque em nenhum momento eu abri mão do Senhor. E se eu estou aqui até hoje, porque ali era uma situação mesmo que era para mim desistir de tudo. Era para mim ter ficado em cima de uma cama e aberto mão de tudo. Mas não, pelo contrário. O Senhor me deu uma força tão grande, que dali para frente, em tudo eu encontrava força e eu sorria. Eu encontrava força e eu sorria. Eu não derramava uma lágrima. As pessoas falavam, mas como que você está passando por isso? E você vai... Eu falei, eu sei quem está comigo. E quando você tem certeza quem está com você, pode vir a tempestade que for, que você não vai desistir, você não vai abrir mão. Então aqui nós vimos que muitos desistiram quando Jesus falou que teria que ser a caminhada, mas Pedro não. Quando Pedro, ele perguntou para Pedro, ele fala, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna. Nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo de Deus. Ele reconhecia que Jesus era o Filho de Deus. E você reconhece que Jesus é o Filho de Deus? É esse que você tem no coração? É esse que você tem ouvido e sabe que se você abrir mão, a tua vida está arruinada? Porque a minha estaria. Se eu tivesse aberto mão de Jesus naquele momento, com certeza eu não estaria aqui hoje. Amém? Então, a segunda lição que nós tiremos, Pedro estava disposto a não olhar para trás. Busque o alvo, sempre naquela direção. Pode vir vento contrário, pode te jogar para o lado, para o outro, pode te prostrar no chão. O Senhor te ergue. Apesar de ser o primeiro a falar e a agir, Pedro muitas vezes ele não tinha nem noção do que ele fazia. Sabe qual é essa terceira lição dele? Ele era precipitado. E muitas vezes nós estamos errando, pagando preço por precipitação, por não aguardar no Senhor aquilo que realmente Ele tem para nós, para não buscar a confirmação primeiro em Deus antes de agir. E Pedro era sempre o primeiro a agir. Ele sempre tinha uma palavra na boca para fazer, mas muitas vezes ele era precipitado. Abra a palavra de Deus em Mateus 26. Vinte e seis, 31. Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo,
nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. E nós sabemos que, apesar de Pedro ter prometido para Jesus que nem que ele morresse, ele não negaria. E ele negou o Senhor 3 vezes, por medo de morrer, por medo de ser reconhecido como um discípulo de Jesus. Quando falavam, aquele ali andou com o Senhor. Não, eu não. Não era você que estava com ele? Não, você está enganada. 3 vezes ele negou, sendo que naquela mesma noite ele tinha falado para o Senhor, nem que eu morra, eu não te negarei. Então, Pedro, ele era firme nas palavras que ele falava, mas ele não conseguia sustentar as suas palavras. E às vezes nós somos assim, achamos que somos os donos da verdade, conhecemos tudo, e queremos e afirmamos e que seja. E nem sempre é dessa forma. Nós não podemos nos precipitar. Coloque primeiro a vontade de Deus, para depois saber se aquilo que nós estamos falando, nós vamos ter condições de manter. Amém? Mateus 16, 20. Será que Pedro também tinha hora de fraqueza? Nós temos momentos que nós somos fracos, não temos? Não temos momentos que às vezes a gente dá até brecha para o inimigo entra na nossa mente, começa a criar pensamentos que não são de Deus, coisas que nos afastam do caminho verdadeiro. Nós temos momentos, sim, que a gente é fraco, todos nós. Nós não somos diferentes do que os discípulos foram. Eles não eram homens especiais, nós não somos especiais. Nós estamos dia a dia buscando, aprendendo, crescendo, para tentar ser algo melhor. Para um dia a gente poder se aproximar daquilo que Jesus espera de nós. Amém? Pedro tinha fraquezas. Então advertiu a seus... Aqui Jesus falando. Então advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era Cristo. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no 3º dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Olha que ousadia, hein? Esse passou do limite da ousadia, ele repreender Jesus, dizendo, nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quando Jesus disse que ia ser castigado e morto, na cruz para pagar os pecados da humanidade, Pedro ficou cego espiritualmente. Ele começou a enxergar com os olhos humanos, porque não era aquilo que ele esperava que fosse acontecer com a vida de Jesus. E, ao mesmo tempo, ele não queria acreditar naquilo que Jesus estava dizendo. Tanto que ele repreende Jesus. O que é isso? É um momento de fraqueza onde você está olhando como homem, não como visão espiritual, como visão humana. Então, muitas vezes, a nossa visão humana nos deixa nos cegar daquilo que Jesus está tentando nos mostrar, está tentando nos falar, como ele foi aí. Então, nesse momento, a gente vê que o Pedro se deixou levar por Satanás. E Jesus percebe isso. Então, foi um ponto fraco, onde ele esqueceu tudo aquilo que ele tinha vivido com Jesus. E ele apenas olhou com o olhar humano, como muitas vezes a gente faz. A gente não quer acreditar naquilo que está na nossa frente, ou naquilo que está sendo mostrado que vai acontecer. Mas se aquilo vem vindo de Deus, imagina ali, era Jesus falando. Para nós é mais difícil, porque hoje a gente só vai na fé, só vai na crença, naquilo que o Espírito Santo fala aos nossos corações.
Então você tem que estar bem firme, bem arraigado, como diz minha pastora Samira, né? Arraigado na rocha, alicerçado na palavra, para você ter essa certeza. Porque senão a gente se deixa levar por um ponto fraco, principalmente quando mexe no nosso ponto fraco. Cada um tem um. E Satanás sabe qual é. E é ali que ele vem, às vezes, cutucar para tentar tirar a nossa visão do caminho certo. Amém? E um exemplo de que Pedro aqui estava com a visão totalmente humana e tinha esquecido da visão espiritual, a gente vê quando ele lá no Getsemane, ele cortou a orelha do soldado. Então, além de Jesus ter repreendido, mesmo assim ele continuava no propósito dele de visão humana. Tanto que a hora que o guarda foi para pegar, ele quis defender Jesus. E Jesus tinha avisado tudo aquilo que ia acontecer. Mas ele não acreditou. Muitas vezes nós também somos como Pedro, erramos, sentimos medo, negamos a Jesus, porém nós não podemos nos acomodar com as falhas. Nós não podemos deixar que as falhas nos dominem. Pedro se arrependeu. E é a forma que nós temos que seguir também. Nós temos que nos arrepender, porque uma coisa é certa, a misericórdia de Deus, a graça de Deus, ela está ali pronta para todos nós, mas para todos aqueles que humildemente se arrependem e reconhecem a soberania de Deus. Depois da ressurreição, Pedro já era um homem renovado. E através da vida dele, apesar de ser todo impulsivo, ele ganhou multidões para o Senhor através das suas pregações e do seu exemplo com Cristo. Então ele se regenerou. Dia a dia, eu tenho certeza que mesmo durante a caminhada dele, depois da ressurreição, ainda ele foi aprendendo algumas coisas, ele foi pagando preço por algumas coisas, como nós temos que ser, O domingo passado, eu fui dar aula para as crianças, e o que eu tinha que passar para as crianças era os seguidores de Cristo. Então, uma coisa que tem a ver com o que eu estou trazendo hoje, que as pessoas acham que por ela aceitar Jesus, por ela estar vindo na igreja, por ela estar lendo a Bíblia, ela já é um discípulo do Senhor. E discípulo não seria bem isso. Isso é um seguidor, é um simpatizante, mas não é um discípulo. O discípulo é aquele que olha para o mestre. Mestre é aquele que está além. A gente, quando está na escola, a gente tem um professor. Quando você está na faculdade, você chama o teu professor de mestre. Porque ele está numa altura a mais. Ele é um exemplo. Então, tudo o que o mestre te ensina, e você tem vontade de seguir, porque aquilo falou com você, é ali que você vai se tornar um discípulo. É quando você toma o teu mestre como exemplo, como espelho, e você quer e vai segui-lo. Então, existe uma diferença entre o seguidor de Cristo e entre aquele que é realmente um discípulo. Outra coisa que eu vi, isso foi na aula, e na aula de teologia, a gente estava falando de conhecer a plenitude do amor, a plenitude de Deus. Ainda eu citei agora de ser enraizado realmente. Para você seguir Jesus, você tem que estar enraizado na rocha, firme, para que o vento venha, te leva para onde for, não te derruba. É como o alicerce de um prédio. O alicerce bem feito de um prédio, esse prédio não cai nunca. É assim que nós temos que ser com Jesus. Mas a nossa escalada é como se fosse de uma montanha. Eu estou lembrando da minha pastora. Ela desenhou até na lousa assim uma montanha. É lindo, ela sabe desenhar assim que dá gosto de ver. Então, dia a dia, a gente tem que ir subindo, escalando, e não olha para trás. Se você olhar para trás, você para. Você tem que voltar e começar tudo de novo. Porque chegar no topo é difícil. É quando você vai conhecer a plenitude de Deus. Então, a gente tem muito para escalar. Por mais que a gente ache que saiba, nós temos muito para escalar. Ser discípulo é ter privilégio. Não é fácil. Não é para qualquer um. Mas nós podemos chegar lá. Se firme na palavra do Senhor.
Tem o amor de Deus no seu coração. Hoje, quando abriu a palavra, aquilo falou comigo, porque realmente, sem amor, você não consegue nada. Nada. Você não consegue perdoar. Você não consegue querer bem. Você não consegue fazer uma caridade se você não tiver amor. E não é o amor humano, não é o amor que a gente tem pela família, não é o amor que a gente tem pelo nosso... É algo superior a isso. A pessoa, ela enxerga em você aquilo que você não vê. Quando você tem o amor de Cristo, Ele enxerga em você o que a gente não vê. Porque o amor de Cristo tem que ser uma coisa tão natural na nossa vida, que faz parte do nosso cotidiano. Por isso que a gente não vê. Você vê quando te procuram, você vê quando te elogiam, ou então quando te criticam. Porque muitos, em vez de enxergar aquilo como amor, falam que você é tonto, você tem sangue de barata, você tem coração mole, você não sabe responder, você engole tudo. Eu sei porque eu ouço tanto disso. Nossa, como eu ouço isso. Como é que você consegue ouvir isso e ficar quieta? Eu falei, porque eu não deixo eu me atingir. Eu oro pela pessoa. É ela que está precisando ser mudada, não sou eu. E eu lembro de uma vez que eu fui no hospital, eu não lembro visitar quem, ou eu acho que era com meu pai. E eu desci na lanchonete para tomar um café. E tinha várias mesas vazias. E eu sentei numa mesinha. Aí veio uma senhora e falou, posso sentar com você? Eu fiquei meio assim, que eu falei, gente, tem tanta mesa vazia? Por que ela veio? Eu falei, pode, né? Eu falei, pode? Mas não, na hora, para mim entender aquilo, passou séculos. Aí ela sentou, aí nós começamos a conversar, aí ela começou a falar da vida dela, do que ela estava passando com o marido, do sofrimento dela. Aí ela começou a falar, eu falei, Senhor, eu passei tudo isso aí, e o Senhor me ensinou. Como eu poderia? Aí comecei a falar de Deus para ela. Aí a mulher começou a chorar. Ela falou, eu sabia que eu tinha que vir fazer alguma coisa nessa mesa. Eu não tinha entendido por quê, mas agora eu sei. Então, por quê? Ela viu o amor de Deus em mim, mas para mim, sabe, eu nem sabia o que estava acontecendo, porque foi saindo tão natural de eu falar, porque aí eu comecei a falar tudo aquilo que eu tinha vivido e como eu fui achando escape, através de Deus. O quanto Deus tinha me fortalecido e eu tinha vencido cada uma daquelas situações. Porque o que eu entendi ali naquele momento... Não era o marido dela que tinha que ser mudado. Era ela que tinha que ser mudada. Era ela que tinha que encontrar um caminho para que o marido dela se aproximasse. E olha, e foi tão lindo, que eu falei, puxa, às vezes a gente não entende o agir do Senhor. É esse amor que Deus quer ver em nós. O Senhor quer que os outros vejam esse amor. Sabe, então que a gente possa aprender, através de Pedro, a não olhar para trás. A ser ousado na obra do Senhor. Sabe? Mas cuidado para não ser precipitado, porque aí a gente vai pagar um preço caro. Preço nós vamos pagar de todos os erros e fraquezas. Quanto a isso, vamos mesmo. Mas se nós estivermos na linha do Senhor, com certeza a graça e a misericórdia dEle vai nos alcançar. E nós vamos sair por todas elas e um dia estaremos todos juntos com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos.